vida que eu levava só me condenava. Morreria sem clemência, era o que eu esperava. A luz brilhou, tocou meus lábios, meu passado se apagou. Agora estou pronto pra viver. Uma voz se levantou no ar. Quem irá por nós, quem por nós irá? Eis-me aqui, envia-me a mim, eu irei por ti. Eis-me aqui, envia-me a mim, eu irei por ti. Eis-me aqui, envia-me a mim, eu irei por ti. Eis-me aqui, envia-me a mim, eu irei por ti. Contemplaram a visão. Aliança de amor. Aliança de amor. Olá, queridos, muito boa tarde a todos que estão nos assistindo agora, nesse período da tarde. Hoje é sexta-feira, dia 17 de março. Nós estamos aqui nos estúdios da nossa igreja, o Brasil para Cristo Manda Aqui, deixando também o nosso abraço, o nosso carinho para todos aqueles que posteriormente vão estar assistindo ao nosso programa, né? É uma alegria, como sempre, nós estarmos juntos. Uma alegria, queridos, e é uma alegria em dose dupla, porque nesse final de semana, a nossa igreja está em festa, né, Pois é, começa hoje, né? Começa hoje, estamos convidando também os queridos a estarem participando na Igreja O Brasil para Cristo, aqui no Mandaqui, na Avenida Ultramarino 616. Hoje, o culto de comemoração do aniversário da igreja e também de aniversário do pastoreio do nosso pastor também, Sim, né? aniversário pastoral. É o Joel Estevanato, nosso pastor querido, que 35 anos está na direção dessa igreja, que está comemorando hoje 38 anos, né? Sim, pois é. 38 anos de vida ativa, pregando o evangelho, missões, salvando vidas, transformando vidas. E estejam convidados, né? No sábado também, cultos de aniversário a partir das 20 horas e no domingo às 10 horas e às 19 horas. Vocês são nossos convidados, né? Pronto, você já fez a convocação total, né? Lembrando que no sábado de manhã a gente vai ter o culto forma, né? Sim, que também é sempre muito importante nós participarmos para saber até como nos adequarmos à vida, né? Sim, é muito exatamente. interessante. Nós já fizemos esse curso, na verdade, nós fizemos 3 as contas 3 vezes, né? Mas faremos novamente porque sempre nós aprendemos, Traz é um sempre crescimento, né? muito produtivo, né? Verdade. E trabalhando na área de casais, né? De repente vai que alguém não nos conhece. Esse é o pastor Paixão, eu sou a Catinha. Trabalhamos com casais há 27 anos. Estamos aqui na Igreja do Mandaqui há 18 anos. E para nós é sempre muito importante. Até pela devolutiva que nós temos dos irmãos que posteriormente entram em contato. Olha, eu vi aquela sua ministração. Então, isso é muito importante, porque nós trazemos coisas do dia a dia, né, amor? Sim. Assim, evidentemente, o nosso embasamento ele é todo na palavra de Deus. Nós buscamos nos reciclar, atualizar, mas a nossa intenção é que nós vivamos bem. Então, dentro dos padrões estabelecidos por Deus, aquilo que Deus nos propõe, na verdade, é que seja tudo abençoado, é que as coisas caminhem bem. Sim. Aí você pode pensar, nossa, vocês não têm problema. Gente, em 33 anos caminhando junto, 35, na verdade, Deve né? ter tido alguns, né? Senão nós teríamos sido arrebatados, né? Porque ninguém está criando asa, não tem auréola, mas nós estamos aqui
para falar de que é possível nós vivemos Sim. bem. E na semana passada nós falamos que muitas vezes nós temos que fazer uma manutenção, É não é necessário isso? uma É manutenção. necessário. Nós comentamos a semana passada Sim. que tudo na vida se desgasta, se deteriora com o tempo e é necessário uma manutenção. Sim, Nós até exatamente. citamos diversas áreas, né, Paixão? Sim, que Nós cuidamos da necessitam saúde, de manutenção, né? cuidamos da saúde, dos bens móveis, O trabalho, do trabalho. do ensino também, Sim, né? depois você Cursos veja lá e tudo na mais, playlist, né? nós colocamos diversas áreas e, inclusive, a mais importante, que é a nossa área, o nosso maior bem, é o nosso bem eterno, É o que espiritual. temos o espiritual, porque nós temos uma eternidade Sim. e há de se ter uma manutenção, um cuidado. E nós dissemos a semana passada, nós falamos de duas formas, lembra que a Sim. gente falou da manutenção, Preventiva, que como o nome já diz, sim, e a corretiva. Né? a preventiva era para você falar, como o nome já diz, né? não, Aí não tá tem vendo? ensaio aqui, por isso que a presepada acontece, tá entendendo? Que a preventiva, como o nome já diz, Sim. ela prevê, é antes, é aquilo que a gente pode evitar. Mas quando aconteceu alguma situação, também é possível você fazer uma manutenção corretiva, Sim. colocando as coisas no lugar. Só que, de repente, você pode pensar, Catinha, aqui em casa a gente já fez preventiva, a gente já fez corretiva, a gente já fez tudo, não deu certo. Então, quando não dá certo, E é o aí? tema que nós vamos tratar hoje. Aí, quando não dá certo, você tem que fechar para a reforma. Fechar para reforma. Tem que identificar, né, o problema, Sim. identificar, tem que tomar medidas mais drásticas, né? Sim, mais Né? incisivas, né? Incisivas, Sim. que vai trazer como se diz, uma transformação Sim. sobre Às vezes, você vai fazer uma manutenção numa parede que tem uma rachadura, que a pintura não está legal. De repente, você passar um reboco ali, uma massinha fina ajuda. Ou não. Verdade. Se o problema for uma infiltração, olha que nós Ela nem, vai nem surgir- somos dessa área. Nós vai temos surgir aqui de o novo. Léo, que ele deve estar rindo do que eu estou falando, porque ele manja tudo, né? Mas no nosso jeito leigo, às vezes não resolveu daquela forma, tinha que ter uma prevenção. Então, se aquela parede tinha uma umidade, eu lembro que uma vez nós tínhamos um no apartamento e o rapaz botou papel alumínio, lembra? Sim. Foi preventivo, né? Resolveu por um tempo, daqui a pouco não resolveu, não. Aí a porque gente teve que surgiu corrigir. todo o problema, né? Exatamente. E isso é na vida a dois, não é verdade? Então, às vezes você faz uma manutenção, você acha que aparentemente está vivendo a graça, a bênção, está tudo em harmonia, tudo tranquilo, mas de repente começa Pois é. a aparecer tudo novamente. Ou seja, então aquela manutenção foi paliativo. Então tem que fechar para a reforma, tem que realmente sentar, e não é da noite para o dia. É gradativo. É gradativo, essas coisas não é da noite para o dia. Todas as ações que nós tomamos no relacionamento não é sabe, um passe de mágica que tudo vai viver, vai mudar, vai viver as maravilhas. Não tem mágica, né? Tudo, não tem mágica. É tudo um investimento, é tudo é um preço que tem que se pagar, é um investimento, é uma dedicação para que venha a ter sucesso, né? Na negociação, né, meu amor? Isso começa quando uma das partes, nós nos referimos primeiro ao casal e também no contexto da família, né? Mas isso é importante quando uma das partes também sinaliza. Quando alguém fala que alguma coisa não está legal, olha, Sim. não está bom assim, eu preciso resolver de outro jeito. O Paixão falou uma coisa, é verdade, às vezes parece que está tudo bem, só que não está, só que quando a gente sabe que alguma coisa precisa ser tratada, às vezes a pessoa tem uma dificuldade em expor, até mesmo de perguntar. Sim. Né? Imagine um ponto nevrálgico no seio da família, alguma situação que não está legal, que se mexer ali pode dar problema. Às vezes, o que a gente vai ver isso também, o que acontece é que as pessoas evitam. Só que não há como evitar uma parede que está descascando. Não há como evitar um vazamento, porque a água sai. Verdade. Então, é preciso tratar. Por isso que a semana passada nós falamos da importância de uma necessidade de manutenção, porque sempre precisamos de uma manutenção. Se pudermos preveni-la, melhor ainda. Do contrário, há de se corrigir. Sim. E quando isso não é possível, é como o Paixão falou, a gente tem que fechar para a reforma. E às vezes nós não tomamos essa medida drástica, fechar para a reforma, porque vai ter uma dedicação maior, um tempo maior, vai ter que realmente parar, se dedicar ao problema. Conversar a respeito, né? Muitos não querem isso. Tratar, né? Exatamente, muitos não querem isso, né? Querem levar a vida, querem que essa situação seja prorrogada por mais tempo. Queridos, a manutenção, Não dá, né? como falamos no programa anterior, é para um fim. Mas fechar para a reforma é uma medida para que venha ter realmente Uma êxito solução, e uma isso. solução definitiva.
como a Catinha citou, seja com automóvel, a manutenção, às vezes é um paliativo, mas vai surgir um problema que você vai ter que parar o carro, vai ter que realmente investir, reformar motor, câmbio e tudo mais, falando na linguagem dos homens. E na construção, a mesma coisa. Você vai ter que, às vezes, derrubar algumas paredes e fazer algumas janelas. Às vezes, você vai identificar alguns problemas, a gente falando numa reforma. Às vezes, está faltando ar, está faltando oxigenação. Às vezes, você está vivendo um sufoco no seu relacionamento que você nem respira. Então, você fez aquela manutenção, mas aquilo não teve, né? Uma solução, né? Não teve uma solução, porque foi um paliativo. Mas aí você tem que tomar uma posição, sabe, mais forte. Ou seja, às vezes tem que quebrar uma parede. Às vezes tem que quebrar a parede do orgulho. Uma parede de orgulho, sabe? sim. Às vezes tem que quebrar uma parede do orgulho, sabe? Se humilhar. Às vezes vai ter que derrubar uma janela, abrir uma janela no outro canto para que entre o ar, para que entre, sabe, uma oxigenação no ambiente, entra a luz. Então, vocês vão identificar e vão ter que realmente pôr a mão à obra. Né? Literalmente, sim, literalmente, o casal vai ter que pôr a mão à obra, vai ter que se dedicar, vai ter um esforço, vai ter que empenhar, sabe, um trabalho, para que daí sim, vocês no final vejam, puxa vida, conseguimos. Olha sim. lá, a obra foi completa, houve a reforma, estão vivendo a paz, estão vivendo a alegria, estão vivendo a harmonia, Sim. estão, sabe, respirando. Outras entrando, né? manutenções também serão necessárias. Serão. Porque a nossa vida é um eterno construir. Sim, como nós estamos no programa anterior, diversas áreas. Sim. Em constante manutenção. Sim. A nossa vida é uma constante manutenção. Sim, não é estática, né? parada, não é né? estática, E olha, eu posso afirmar, e eu acredito que você vai concordar comigo, que em 27 anos que nós trabalhamos na área de família, muitas situações que nós acompanhamos de, infelizmente, término do casamento, ou situações em casa que o filho saiu, situações realmente desagradáveis, poderiam ser evitadas se preventivamente tiverem sido tratadas. Sim. A grande questão é essa, nós vira e mexe nos deparamos com casais que falam, olha, eu não quero nem trocar no assunto, olha, eu não quero falar a respeito disso, não dá para falar a respeito disso com ele, não dá para falar sobre isso com ela, mas como é que resolve? Como é que resolve? Não é? Se a pessoa tentar levar desse jeito, então, uma coisa que a gente sempre fala, nós tratamos isso no curso de noivos. Quando nós tratamos com os noivos, nós falamos, deu algum sinal de que algo não está bem, converse, tente resolver, não deu certo, peça ajuda. Porque o grande problema é o que você falou, é a pessoa, o casal, qualquer pessoa da família que está com problema, abafar a situação. Então, a gente faz de conta que não está acontecendo nada, quando, na verdade, aquilo está corroendo, aquilo está tirando a paz. Existem doenças, vocês sabem disso, chamadas psicossomáticas, que são oriundas de problemas que não são tratados, sim, de situações que, às vezes, você gostaria tanto que aquilo fosse resolvido e não é possível. Sim. Agora, uma coisa que nós aprendemos também é que não é possível você fazer a manutenção de uma aeronave no ar. Uhum. Para você consertar um avião, você tem que pousar, verdade, você tem que parar. E nós encaramos a nossa vida, a nossa família, como um avião em pleno voo. Então, ele está ali perfeito, ele percorre longas distâncias, ele tem uma segurança, ele conta com a sua aerodinâmica, enfim, com todos os atributos de um grande avião. Mas você não conserta no ar. Nada. Você não abastece no ar. Verdade. Então, é preciso parar, rever a situação e, a partir daí, colocar os pingos nos is, né? Como a gente fala. Aqui me veio a lembrança, algo que a gente sempre fala em algumas palestras, que a manutenção é como se fosse aquela pedra que você viu no caminho, no dia a dia, que você tem que conversar e remover. Sim. Isso é manutenção. Isso é manutenção. Ver, pô, essas pedrinhas que estão, sabe, interrompendo o seu caminhar, que está trazendo dificuldade no dia a dia. Só que uns realmente, com a manutenção, vão resolver. Sim. Mas tem outros que não, vão deixando, e aí vai ter que fechar para a reforma mesmo, porque aquilo lá se tornou um muro. Porque isso é o perigo. Conforme as dificuldades do dia a dia, você vai, vamos deixar para lá, vamos colocar uma pedra sobre isso. Ou muitos seja, falam isso, né? Muitos falam isso. Vamos colocar uma pedra e não falam mais desse assunto. Não falam mais nesse assunto. Então, cada assunto que surgir, cada dificuldade do dia a dia que surgir, vai colocando uma pedra. Vai colocando uma pedra. Pedra é o início de construção. Pois é. E aí, quando vocês verificarem... Tem um muro. Tem um muro, não é mais uma pedra, não é mais algo
suave que vocês poderiam resolver com um diálogo, sabe, um bate-papo, né, transparente, sincero, não. Ali vocês vão ter que realmente como se diz, se alimentar de algumas ferramentas, Sim. ou seja, um martelo, ou seja, uma picareta, dependendo do muro que foi construído entre os dois, vai ter que realmente você desempenhar uma força para derrubar esse muro. Está vendo como, queridos, às vezes é a nossa natureza do dia a dia, da nossa humanidade, de deixar para lá, né? Deixa, depois a gente resolve e vai surgindo esses probleminhas que cada vez mais vão se solidificando e quando a gente perceber lá na frente a gente está com um relacionamento desgastado, né? Sim. Sem graça, né? Sem a graça de Deus, sem a presença de Deus, sem alegria, sabe? Então, por isso que a gente traz essas palavras como alerta. Vale a pena vocês realmente investirem um tempo com resultados positivos no relacionamento. Sim. E a gente sempre fala, você se acalme. Sim. Né? Nós atendemos casais, irmãos, em 27 anos de atender pessoas, nós já vimos situações que realmente se deixaram levar pela ausência de diálogo, pela dureza dos corações e romperam. Só que nós também já vimos muitas situações que as pessoas desejaram acertar. Sim. E essa é a proposta, não Verdade. é? Porque a palavra de Deus, ela nos municia, ela nos dá ferramentas para que nós possamos caminhar. Aí você pode falar, Catinha, mas você não conhece meu marido, você não conhece minha esposa. Não importa. Nós temos um Deus soberano. Não há como falar de família e colocar Deus fora da história. Então, existe um sábio construtor. Jesus. Ele é o grande construtor, ele que nos ensina a edificarmos a casa sobre a rocha, não sobre a areia. Sim. E eu diria que o Espírito Santo é um grande arquiteto. Ele é arquiteto e engenheiro. Por quê? Porque ele intercede por nós e ele nos auxilia nisso. Então, nós queremos de uma forma bem honesta, colocando situações do dia a dia, afirmar que é possível. A palavra de Deus, ela é recheada de testemunhos e de histórias que confirmam isso, que confirmam a situação em que Deus entrou e as coisas ficaram bem. Sim. Teve problema em algumas famílias, né, na Bíblia Sagrada? Opa. E como teve... E a maravilha disso, da palavra de Deus, que é a pura verdade e ensinamento para nós, é que está tudo relatado lá. Sim. As dificuldades que famílias vão passar, as dificuldades que nós, com a nossa humanidade, vamos passar, as dificuldades do dia a dia, mas também se apresentam as soluções através da presença e da graça de Deus. Sim, através da sua palavra, que é instrução, que é sabedoria, que nos traz entendimento, que nos capacita a superarmos essas dificuldades. Sim. Seria muito... como se diz, suave, se só colocasse as coisas boas. Né? Não seria real, na verdade. Não seria real, né? Porque a gente não vive no Fantástico Mundo de Bob, só né? resultados positivos e tudo mais, mas não, lá se coloca... Autêntico, né? A autenticidade da palavra de Deus é que se mostra as dificuldades, se mostra que há fraquezas na humanidade, mas que o Senhor está sempre presente, sempre pronto a nos ajudar, pronto a nos perdoar, pronto a nos fortalecer, Sim. pronto a nos guiar. Então, temos exemplos de diversas dificuldades de famílias na Bíblia. N situações, entre Sim. filhos, entre irmãos, entre esposa, entre, reinados e tudo mais, né? A família em si, mas sempre com uma solução presente através de Deus. Com certeza. Eu anotei até aqui no nosso esboço que o Senhor, ele declarou que usaria a vida de pessoas para promover esse tipo de ministério, de reforma, de restauração. E ele se referia ao ministério de João Batista, que ele foi comparado ao profeta Elias pelo tipo do seu ministério. Eu vou pedir para o pessoal colocar na tela uma citação bíblica, onde Deus trata a respeito disso. No livro de Malaquias, capítulo 4, o verso de número 6, olha só o que Deus diz. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Olha. Eu vou ler de novo. Deus converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que não venham e castigue a terra com maldição.
Olha. Olha isso. Nós estamos falando de reforma. Uma reforma Nós estamos geral, falando né? de uma reestruturação de situações que não estavam legais e que Deus é que converte o coração. Às vezes, a gente vê muita dureza de coração. Muito. Jesus falou isso, né? Nós já citamos outras vezes, quando Jesus foi inquirido pelos fariseus a respeito do divórcio e que eles disseram que Moisés dava carta de divórcio por conta de infidelidade sexual. Jesus disse que isso foi dado por concessão, por conta da dureza dos corações. Por quê? Porque não era assim. A proposta de Deus é aquilo que Deus uniu, que o homem não separe. Mas a dureza do coração, o egoísmo, o orgulho, o sempre eu estou certo, eu sempre tenho razão, isso levou muitas situações a quebrarem aliança. E não é isso que Deus tem. Verdade. E é nesse momento que a gente entende que Deus ele deseja, é o desejo do coração de Deus converter, tirar essa dureza do coração, pessoas que estão distanciadas pela mágoa, por ressentimento, por amargura. Quantas famílias a gente vê assim? Que não vive a completa felicidade de Deus no Sim. relacionamento, né? Pessoas que não se falam. E a completa felicidade de Deus, mesmo pessoal, né? Sim. Também, né? Porque a própria palavra de Deus fala que se resume em 2 mandamentos: amarás a Deus sobre todas as sobre coisas. todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Sim. Ou seja, se você está vivendo essa amargura, essa tristeza, esse rancor, essa ira, Isso não você é bom. está se amando? Já começa por aí, né? Começa aí. Então, como você verdade. pode transferir um amor a Deus e um amor ao próximo se você não identificou esse amor de Deus para com você? Sim. Esse amor transformador. Queridos, a humanidade, infelizmente, nós não somos muito gratos por tudo que Deus realiza na nossa vida, por tudo que Deus faz, por tudo que Deus presenteia a nossa vida do dia a dia. Nós somos ingratos. É tanto agradecer, né? Não temos tanto a agradecer, e a gratidão faz com que flua, sabe, a alegria e o amor presente em nosso coração. Gratidão já é uma forma que a gente se apresenta a Deus, né? Você falou de fluir amor e gratidão. Não foi isso? A gratidão faz com que flua amor. Não é Sim. isso? A nossa diretora aqui do programa, Ângela Valtier, ela todos os dias ela coloca uma chamada, ela coloca uma coisa. E o que ela coloca eu paro para olhar porque é muito bem feito. Sim. E um dia desse ela colocou uma chamada e ela dizia o seguinte, a chamada do texto que ele colocou era: as suas orações são como que é? As suas orações, elas são uma carta de amor ou uma lista de compras? Olha. Eu fiquei tão... Porque às vezes você vai diante de Deus: Senhor, eu quero isso, eu quero Sim. isso, eu quero isso, eu quero que o Senhor abençoe isso, eu quero... Parece uma lista de compras. Sim. Ou é uma carta de amor? Onde você se declara. Então, muito mais do que uma poesia, nós precisamos entender que existe esse amor verdadeiro de Deus. Sim. E temos nos deparado, queridos. Daí, nós falarmos a semana passada de manutenção e hoje de reforma. E na outra semana a gente vai ver o resultado disso, no sentido de que é possível a gente resolver. Porque existem famílias que estão desistindo. Gente que quer jogar toalha, não quero mais esse casamento. Sabe, eu não me entendo mais com ele, não me entendo mais com ela. Dentro de casa é uma confusão. Filhos que saem de casa porque não tem alegria naquele ambiente familiar que se encontram. Então, a gente tem que pensar. E eu tenho certeza que o desejo de Deus é sarar relacionamentos. Sempre. Deus é Deus que cura, Deus é Deus que trata. Se a sua família está muito bem, entre você casado, você e seu cônjuge estão bem, você tem seus filhos, a família, está tudo em paz, aleluia. Tem algum problema? Tem alguma coisa que precisa ser resolvido? Para. Sim. Sabe, não foi possível fazer a manutenção? Para tudo. E vamos Sim. começar a partir de agora e vamos ver. Nós vamos ver hoje, nós vamos tratar, não dá para ensinar como você vai fazer isso. Você tem que fazer. Por quê? Cada pessoa, cada família age de um jeito. Cada um age de um jeito, Então, né? o que nós vamos fazer? Nós vamos nos basear em palavras sagradas, onde pessoas tiveram problemas, famílias que tiveram problemas, e a partir daí, como que teve solução? Sim, né? a partir de uma reforma, né? Sim. De Deus Que sobre a parou vida tudo, deles, né? parou Que tudo. de repente teve que parar, teve Sim. que cair a ficha, avaliar. Eu lembro, não está no texto que a gente vai citar, mas eu lembro, Abraão, ele tinha Sara, e Sara, que queria tanto engravidar, como não conseguia, tentando antecipar os propósitos de Deus, ou dar uma forcinha para Deus, ela entrega Agar. Para Moisés. Você viu? Para Moisés não, para Abraão. Olha eu trocando. Você já pensou quanto problema que esse cara teve? Então. Essas duas mulheres. Aí depois nasceu Ismael,
e ela não tinha filhos. Aí, quando Deus cumpriu, porque Deus ia cumprir de qualquer jeito, a promessa, nasceu Samuel. Aí as duas... Isaac. Primeiro nasceu Ismael. Isso, aí depois- depois Isaac. Isso, meu Eu falei amor. o quê? Samuel. Nossa, desculpe. Amém, Isso que querido. dá não anotar, mas enfim. Nasceu primeiro o filho de Agar, Ismael. E Deus cumpriu no tempo dele a sua promessa e enviou Isaac para Sara. E começou a ter uma rixa entre essas mulheres. As crianças começaram a se provocar uma outra, encrencar, a ponto de Sara chegar para Abraão e falar: olha, manda essa mulher embora, com a criança embora. Você já pensou o tamanho do BO nessa família? As crianças já não eram tão crianças, né? Mas imagina os meninos lá brigando, encrencando. Eu acho que Abraão mais de uma vez colocou a mão na cabeça e falou: meu Deus, o que eu fiz? Então, as famílias têm dificuldades. E nós vamos ver, né, alguns exemplos. A gente pode falar do filho pródigo. O que passou na cabeça desse menino, Paixão? Não é? Ele quis viver a vida. Nós vamos fazer a citação, vamos contar o que aconteceu, mas depois, com calma, você veja lá na sua Bíblia, em Lucas, capítulo 15, a partir do verso 20, conta essa história, né? De um filho que, de repente não, eu acho que ele já estava maquinando isso. Ele quis viver a vida, ele quis a sua herança em vida para usufruir dos prazeres do mundo, conhecer o mundo, ter a liberdade, não viver mais ali trabalhando na administração dos bens do seu pai, junto com o seu irmão, com familiares, tudo. Ele quis uma independência, ele quis viver a vida. Mas isso, na verdade, era um traje. Sim. Por quê? Porque herança, até nos nossos dias, né? Sim. Você só reparte herança depois que a pessoa morreu, Exatamente. depois que a pessoa foi embora. Mas, ele pediu herança para o pai em vida. Em vida, né? Exatamente. Ele foi muito pedante. Agora você imaginou o coração desse pai? Pois é. Sempre se dedicando, sempre Se eu trazendo sou eu, instrução. se eu sou esse pai, eu nem dava. É porque tinha que ter esse texto na Bíblia. Se tivesse a cartinha lá, não teria, né? Mas pensa o coração desse pai. Mas por essa atitude do pai, o filho, às vezes, o pai deixa e permite. Às vezes, por mais que o pai esteja instruindo, sabe dos perigos da vida, orienta a criança, ou o jovem, ou o adulto, ele insiste. E a palavra de Deus também nos instrui a isso, né? Às vezes tem a vontade permissiva de Deus. Sim. De tanto você pedir, mesmo Deus orientando, que aquilo não vai fazer bem para você, não é o bem que Deus está planejando para você, tudo bem. Siga então esse caminho. Vai ter as dificuldades. E aí vai ter duas formas dolorosas por essas dificuldades que você passa na vida. O arrependimento. Sim. E voltar atrás e reconhecer. Só que tem alguns que às vezes não se arrependem. Infelizmente demora a se arrepender e fica sofrendo na vida. Ou não se arrepende, né? Pode acontecer isso daí, né? E fica sofrendo na vida. Então, esse pai, simplesmente, ele liberou. Então, mas esse pai, pensa comigo, ele foi traído. A Sim. Bíblia não fala a respeito da mãe. As mulheres não eram muito citadas no Antigo Testamento, mas como é que ficou o coração dessa mãe? Né? Também, Eu machucado. iria no quarto e falar: escuta aqui, por que tu quer ir embora? Ai. O que não está bem aqui para você que você quer ir embora? Porque ele traiu o pai, ele traiu a família, ele foi embora. A Bíblia fala que ele sofreu muitas situações, Sim. ele não arrumava emprego, ele chegou a trabalhar com porcos. E a Bíblia nos conta que ele tinha vontade de comer a comida dos porcos. Aí foi quando ele teve o momento da reforma. Exatamente. Que ele parou. Ele, E nós vamos parar também, porque nós vamos ter que dar o nosso breakzinho aqui, o nosso intervalo. A gente pensa um pouco nisso. Eu quero que a gente vá para o intervalo, você pensando nisso. Esse menino fez tudo errado. O pai deu a parte da herança que lhe cabia, ele, de uma forma dissoluta, acabou com tudo, ele ficou na pior, no fundo do poço, nesse momento. Antes, acho que ele não pensou em nada. Ele não pensou em... Se ele tivesse feito alguma manutenção preventiva, ele ficaria quieto na casa do pai, para início de conversa. Sim. Mas não, o que ele fez? Ele teve que dar uma pausa para uma reforma. Vamos para o nosso intervalinho comercial, tomar uma aguinha e a gente já volta, tá bom? vamos lá. O Deus Criador que me formou pra sua glória me fez livre. A sua justiça prevalece.
mesmo pra sua glória, me fez livre. A sua justiça prevaleceu, graça a todos deu. Seu princípio e valor é o melhor para mim. Seu amor me alcançou, perdoado estou. Seu princípio e valor é o melhor para mim. Já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Firme estou na promessa, novos céus e nova terra, onde habita a justiça, sua luz quer me guiar. Firme estou na promessa, novos céus e nova terra, onde habita a justiça, sua luz quer me guiar. Escolho por ti, viverei pra ti, oh meu Deus. Seu princípio e valor é o melhor para mim. Seu amor me alcançou, perdoado estou. Seu princípio e valor é o melhor para mim. Já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Firme estou na promessa, novos céus e nova terra, onde habita a justiça, sua luz quer me guiar. Firme estou na promessa, novos céus e nova terra, onde habita a justiça, sua luz quer me guiar. Escolho por ti, viverei pra ti. Escolho por ti, viverei pra ti. Escolho por ti, viverei pra ti, oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus. Aliança de amor, aliança de amor. Muito bem, estamos de volta. E no intervalo a gente tomou nossa aguinha aqui e entre nós mesmos a gente estava conversando, né? O que aconteceu nessa família? Foi um problema muito sério. O pai traiu a confiança de todo mundo. Eu imagino, o filho, né? Isso. Desculpa, eu falei errado. Eu imagino esse pai triste, angustiado. Eu imagino que a mãe deve ter perguntado, a maioria das mães fazem essa pergunta, né? Onde nós erramos? O que nós fizemos de errado? Cabe aqui um alerta, viu, mãe? Viu, pai? Muitas vezes nós tentamos trazer para nós uma culpa que não nos cabe. Sim. Nós criamos os nossos filhos, educamos, fazemos o melhor, só que eles têm livre-arbítrio. Então, eu já conversei com dezenas de mulheres que falam, Catinha, aonde que eu errei? Eu já perguntei para Deus onde eu errei, porque eu fiz tudo certo, eu dei amor, dei carinho, conduzi na igreja, mas hoje meu filho se afastou. Cada um responderá por si.
Não é? Porque a nossa parte nós fazemos, só que as pessoas têm livre-arbítrio. Então, quando esse filho, ele simplesmente pega parte da herança e ele vai embora, eu imagino a situação que ficou naquela casa. Eu acho que a mãe chorou muito. A mãe deve ficar triste. Talvez a mãe tenha falado para o pai, vai lá, vai atrás dele. O pai, muito sábio, falou, não. É bem aquilo que você falou, né? O pai liberou e deixou, né? Sim. Deixa ver o que vai. Nós vemos que houve uma revolta por parte do outro irmão, não é verdade? Até quando do retorno. Às vezes um ensinamento é quando a pessoa vai ter realmente o sentido da dor sobre aquilo que ela está persistindo em fazer. Às vezes tem que sentir, né? Nós tivemos já experiência com a nossa criança. Às vezes a panela queimada em cima da mesa, ela com o dedinho, não põe o dedo aí, você vai se queimar, vai se machucar. Olhando para nós, rindo e cada vez mais empurrando se o dedinho. Aproximando. Não, põe o seu dedo aí, você vai se arrepender, vai queimar, você vai chorar. E rindo e querendo botar o dedo. Chega uma hora que faz? Quase grudou o dedinho, né? Insiste tanto, deixa. Quase grudou o dedo. Pois é. Sentiu nunca dor, mais na vida. Sentiu dor, mas nunca mais na vida, não é verdade? Aprendizado, né? É um aprendizado. Então, às vezes, isso. Às vezes, a pessoa tem que passar e ter as dores. Que nem esse filho, enquanto tinha os valores, enquanto tudo tinha na casa as do posses, pai, né? não. E quando o pai permitiu e deu ele essa vida, ele viveu a alegria da vida, sabe? Viveu os prazeres da vida, não tinha dificuldade nenhuma. Torrou tudo, né? Torrou tudo, mas quando começou a vir a dificuldade, quando passou fome, quando estava desejando até comer a comida dos porcos, ele lembrou que na casa do meu pai, alimento... verdade. Até os trabalhadores, até os trabalhadores tinham seu alimento, eram cuidados e tudo mais. Ele lembrou da vida que ele tinha, então houve um arrependimento. Sim. E aí houve o quê? O início de uma reforma. Fechado para reforma. Eu acho que ele parou ali, né? Ele parou ali e começou a refletir sobre tudo da vida através do arrependimento. E às vezes na nossa casa, no nosso lar, no nosso relacionamento, não é diferente. Às vezes há, sabe, as dificuldades que foram criadas, às vezes está um casal ferido, às vezes não tem mais o carinho, não tem mais a atenção, às vezes há desconfiança, às vezes traiu a confiança, não uma traição de adultério ou mais forte, mas a traição de confiar quando a palavra, quando se prometeu fazer algo e não fez, quando se prometeu que ia cumprir algo e não se cumpriu, quando se prometeu que ia, sabe, planejar algo mais com a família e não planejou e caiu no esquecimento e nunca mais houve. Quebrou a confiança. Quebrou-se vários valores que eram construídos dentro do relacionamento, se perderam. Aí, quando chega num desgaste, quando chega a infelicidade, quando chega o desgaste total do relacionamento, sabe? Quando não vive a plena felicidade, aí só um arrependimento mesmo forte. Tem que parar tudo, para parar tudo e falar, verdade. Olha, e vamos ver onde erramos, vamos fechar realmente para a reforma e mudar toda a estrutura de vida. E aí vai permitir o trabalhar de Deus sobre as suas vidas e tudo mais, né? E esse menino precisou cair em si, passar por esse processo. E nós vemos também o tratar de Deus no outro lado da família. Porque quando esse moço se arrepende, ele volta para casa, ele fala, ele se arrepende e ele fala, irei à casa do meu pai e vou pedir que meu pai me trate como um de seus empregados. Ele já não se colocava mais na posição de filho. Só que aí nós temos um outro grande ensinamento, onde aquele pai recebe esse filho de braços abertos. Ele não precisa mais imputar a culpa, porque ele já sentia isso. Haja visto o arrependimento. Não é verdade? Mas ele volta e o pai, na verdade, faz uma festa. É uma história linda na palavra de Deus que remete ao nosso Deus, porque Deus é esse Deus. Às vezes nós erramos, somos dissolutos, às vezes nos embriagamos com coisas dessa terra e Deus sempre de braços abertos. Sempre. Agora, a Bíblia nos mostra o grande problema que teve nessa família. Haja vista que quando ele voltou, o irmão mais velho não aceitou. Então, imagina o tamanho do problema. Você pensa que na sua casa tem problema, tem BO? Na casa desse homem tinha também. Mas a reconstrução de tudo isso está baseada em quê? Em perdão e amor. Sim. Olha a atitude do pai. Sim, né? Verdade. Sempre pronto o quê? A perdoar, a receber, a abraçar
e sempre o amor presente. Nós Isso aí é só falamos para isso justificar. desde a manutenção, Não, né? isso aí é só para justificar uma fala sua anterior, que muitas vezes falam, poxa, mas o que eu fiz? Mas sempre amei, sempre me dediquei tudo. Então, continua amando. Sim. Continua liberando perdão sobre algumas situações que foram realizadas na família, que quando houver o verdadeiro arrependimento, que só o arrependimento traz a transformação, traz a reforma total e completa, aí vocês vão viver, né, as bênçãos no relacionamento novamente. Não é? Isso começa lá atrás. Semana passada, quando a gente falou da prevenção, da manutenção preventiva e corretiva, nós falamos da necessidade do perdão. Queridos, amor e perdão caminham junto. Não é? A obra que Jesus fez na cruz foi de amor. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, que enviou Jesus. Filho. Jesus, naquela cruz, ele expressa ali o perdão. Nós fomos perdoados e agraciados por esse amor. Sim. E teve esse problema nessa casa e a graça de Deus entrou através do coração desse pai, certamente através da mãe. Eu acredito que alcançou o irmão, que depois a Bíblia não nos conta, mas que depois ele ficou de boa, né? Nós vemos um outro caso, uma briga feia, um problema entre dois irmãos. A Bíblia nos conta isso. Já teve problema na sua casa ou na sua família entre irmãos? Sabe aquele negócio de irmão que não fala com o irmão, que fica um tempo irritado? Infelizmente, acontece isso. E aconteceu lá no Antigo Testamento. Sim. Vocês devem lembrar dos irmãos Esaú e Jacó, não é? Que o filho, o pai, ele estava... Jacó, que roubou a primogenitura, né, de Israel, que Deus trocou o nome, né? E na bênção Esaú, de uma forma muito sorrateira, depois você leia lá em Gênesis, fala... Jacó roubou a primogenitura de Esaú. Então, depois você olha lá na Bíblia Sagrada, só que foi um momento de muita briga, de muita contenda. Eu vou pedir para colocar só um versículo, porque houve ódio entre esses irmãos. Houve muito problema, muita confusão, porque um roubou a primogenitura do outro. E você ter a bênção da primogenitura, naquela cultura, era como se o outro filho fosse amaldiçoado nessa situação. Então, olha como que a Bíblia é, como o Paixão falou no começo, autêntica. Gênesis 27, o verso de número 41 diz assim: Esaú passou a odiar Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado. Ou seja, porque ele foi roubado. E ele disse no seu íntimo: os dias de luto por meu pai se aproximam. Então matarei meu irmão Jacó. Olha. Veja só, ele estava... Olha, eu vou repetir esse último pedacinho. Os dias de luto por meu pai se aproximam. Então matarei meu irmão Jacó. Dá para você imaginar a raiva que estava no coração? Ódio, né? O ódio que estava no coração desse homem. Mas você veja... Ele respeitou o luto do pai. Ele até falou, né? Desculpa, amor. Mas a Bíblia diz que ele pensou no seu íntimo. Ele não contou para ninguém. Mas ele quietinho ali, ele estava pensando: sabe, uma hora eu vou matar esse cara. Foi bem isso, não foi? Você vê que é um ódio que foi brotado, mas por uma atitude também incerta dele no passado, que praticamente cedeu a sua primogenitura por irmão por um prato de leitinho, né? Não justifica, é verdade. É verdade, é verdade. Então, às vezes, num relacionamento, às vezes a gente cria um ódio tão grande por aquele nosso cônjuge, entre irmãos e tudo mais, mas a gente não percebe que, às vezes, nós tomamos algumas atitudes no passado que ocasionaram nesse desentendimento, ocasionaram nessa fragilidade no relacionamento, por algumas atitudes nossas também. Uma hora a conta vem, é o que a gente fala, né? Uma hora a conta vem. Tanto que Jacó teve tanto medo, que você lê a continuidade do texto de Gênesis 27, que a Bíblia diz que ele teve que fugir para preservar a vida. Para preservar, porque o ódio do irmão era tão grande, né? E olha, isso durou, queridos. Você pensa que tem dificuldade na sua família há algum tempo? Esses dois irmãos passaram-se 20 anos. Você pensa que foi pouca coisa? Imagina como é que ficou o coração dessa mãe. Imagina a família. Ver um irmão querendo matar o outro irmão. Teria conserto para isso? Como fazer uma manutenção aqui? Como fazer alguma... Teria que ter sido feito antes. Sim. Né? Queridos, quantas situações nós vivemos hoje
que são resultado do que a gente fez ontem, né? A gente vai falar disso, né, Sim. na próxima semana. Mas a palavra de Deus nos diz que Jacó, depois de passar desse tempo, a Bíblia diz que ele orou ao Senhor. É o momento que ele para, que ele pede a misericórdia de Deus, ele clama realmente pela misericórdia de Deus. E eu vou pedir para colocar mais um versículo aqui, vocês vão ver como que Deus tratou. Existem problemas no nosso dia, existem ressentimentos no seio da família, você pensa que não vai resolver, olha o que aconteceu. Gênesis capítulo 33, o verso de número 4, quando eles estão para se encontrar, olha o que diz a palavra de Deus. Então Esaú correu ao encontro dele, de Jacó, e o abraçou, pôs os braços em volta do pescoço dele e o beijou e choraram. Querido, você consegue imaginar isso? 20 anos alimentando raiva, alimentando ódio, querendo destruir a vida do outro. Será que precisaram 20 anos para aplacar essa fúria? E isso me emociona quando eu leio que eles se abraçaram e choraram, porque eu imagino a dor. Sim. Sabe? E eu acho que eles a Bíblia não fala isso, mas certamente acho que eles pensaram, quanto tempo nós perdemos, irmão, de estar junto. É o que eu ia falar, quantas pessoas perdem, Não quantas é? famílias que perdem tempo Então. de viver a graça e a bênção de Deus. E esse tempo não volta mais. Por não parar um tempo, Isso. sabe, não se dedicar esse tempo a um arrependimento e querer acertar. Sim. Ver os pontos, né? Viu que a manutenção não deu certo, viu que as atitudes não deram certo, mas agora é o momento. Tudo, isso. Vamos realmente, sabe, parar um tempo e nos dedicarmos à reconstrução desses laços que foram criados. Sim. Laços de amor. Porque, veja bem, os dois exemplos citados, o pai veio ao encontro do filho, aquele filho pródigo, Sim. que também o abraçou. Sim. E aqui os irmãos também se abraçaram e choraram. E choraram. Você vê, o abraço, ele é um ato de amor. Ele quebra, né? Ele quebra. É. Sabe, quebra o eu, quebra mágoas, Verdade. quebra o ódio, quebra, sabe, os pensamentos de tristeza, de dor, sabe, através desse ato. Às vezes só falta o quê? Às vezes falta o quê? Conversar, se colocarem e se abraçarem realmente. Sim. E pedir a graça e a bênção de Deus para quê? Para uma reforma geral. Mas o coração do homem é tão duro para isso, né, Bem? Infelizmente, é tão difícil. Mas não há coração duro que Deus não possa agir. É verdade, é verdade. Não há um impossível Não há, para repete Deus. essa frase, que é muito não legal. Não há coração duro que Deus não possa agir. Basta o quê? Que se permita. Deus é Deus. Que se coloque à disposição e se permita que o agir e o transformar de Deus seja completo. Deus, a gente tem visto isso, a gente vê na palavra de Deus, a gente vê na vida. Deus é Deus que tira a amargura do coração e coloca perdão. Sim. Queridos, a gente não anda nessa vida, a gente não anda em família se a gente não aprender a liberar e pedir perdão. Sim. Falamos isso a semana passada, mas a gente não tem como não dizer aqui, porque, veja, esses irmãos ficaram 2 décadas separados. Será que eles não pensavam? Será que... Isso é muito triste, irmãos. Isso é muito triste e mexe comigo de uma forma particular, porque, infelizmente, eu abrindo o coração aqui, eu tenho alguém da minha família que há muito tempo a gente não vê, que se distanciou de nós, não é? Sim. Tentamos contato diversas vezes, mas a pessoa simplesmente não... A leitura que eu faço é que essa pessoa não nos quer mais na vida dela, devido às escolhas que ela fez, mas é difícil. É difícil porque nós estamos falando de aliança de sangue, alguém da minha família, alguém muito próximo. E o propósito de Deus não é isso. Não. Eu não sei a dificuldade que você enfrenta na sua família. Eu não sei quais são os desafios. Eu não sei se você tem alguém que está muito irritado, muito bravo, que se afastou, que não fala mais, mas entre em oração. Sim. Para tudo. Chama para uma reforma. Sim. Peça graça e a intervenção divina. Porque Deus pode fazer isso. Verdade. Deus agiu no passado e é o mesmo Deus que age hoje. E esses 2 irmãos queridos, eles não tinham uma raiva. Eles queriam matar. Dá para você imaginar isso? Que nem a Catinha falou, Nossa, mas muito sério. esses corações duros não tem como quebrar? Tem. Deus realmente transforma cada coração. Na obra a gente usa algumas ferramentas, né? Martelo, picareta e tudo mais. Mas na obra do sentimento, que envolve sentimento, que envolve emoções, as nossas armas vai ser o amor, vai ser o perdão, vai ser a oração.
vai ser, sabe, a disposição e a dedicação de cada dia a gente se empenhar, estar orando por essa situação, estar buscando a graça de Deus, estar buscando o transformar de Deus para que venha o que nos trazer arrependimento nos corações, para que seja liberado o perdão, para que seja resgatado o amor e para que seja resgatado esses laços de família, como citado aí na palavra de Deus. Muito difícil. Né? As ferramentas que Deus nos dá para usar no dia a dia. Nós fomos para o Novo Testamento, falamos do filho pródigo, né, que fez tudo aquela bagunça dentro de casa. Voltamos aqui para o Antigo Testamento, falamos sobre 2 irmãos, Esaú e Jacó. E agora a gente vai, para a gente finalizar, falar de uma família que teve muita divisão. Uma família que teve muito problema. Uma família que teve muita dor, muito choro. Inveja. Nós estamos falando... Perseguição. Nós estamos falando de José. Quem não conhece a história de José? José era o filho como é que fala? Ele era o filho de Lia, que Abraão amava, oh meu Deus, esqueci o nome. Raquel, era o filho de Raquel. Jacó e Raquel. Então, Raquel teve 2 filhos. Ela teve José e Benjamim. Sim. Né? E, por sinal, ela faleceu no parto de Benjamim. E os outros 11 filhos eram de Lia. Isso, exatamente. Então, a palavra de Deus fala que o pai de José o tratava de uma forma diferente, né? Que ele era muito amado. Isso daí é um outro estudo, mas a gente já orientou que não pode ter diferença, né? Que era os filhos de realmente quem se dedicou a vida inteira em amar. Sim, em amor. Era o filho do amor, digamos assim, né? 7 anos que ele se dedicou com trabalhos, com esforços. Por Raquel. Por Raquel. Sim. Aí, naquela cultura... Labão deu primeiro a filha mais velha. Que se casar primeiro, daí Labão deu a sua filha Lia. E mesmo assim, o amor dele era tão grande por ela que ele se empenhou em trabalhar mais 7 anos pelo amor de Raquel. Então, logicamente que esses filhos eram os filhos do amor verdadeiro que ele lutou a vida inteira. Então, tinha mas veja, uma certa José, ele era invejado pelos irmãos. Os irmãos lembram o texto bíblico, né? Ele foi levar comida para os irmãos, aí os irmãos intentaram matar, aí Rúben falou, não vamos matar o menino, então vamos sujar a roupa dele de sangue, a gente conta para o nosso pai que o animal o devorou. Olha quanta trama, olha quanta coisa errada. No final, José, ao invés de ser morto, ele é vendido para o Egito. No Egito, esse homem sofre tantas situações, ele vai como escravo, ele passa tantas situações e nós vemos na vida de José que foi todo um trabalhar de Deus, que Deus foi forjando o caráter de José para que ele se tornasse o rei do Egito. Sim. Só que aquele pai sofreu o luto do seu filho. A vida inteira. Ele chorou muito. E imagina no coração dos irmãos, quando viu o pai chorando, quando viu o pai sofrendo. Imagina, olha, hoje faz 1 ano que o meu filho morreu, que foi devorado por uma fera. Sinto a ausência dele. Imagina os filhos assim, sem falar, pai, na verdade nós vendemos o menino. Você consegue imaginar o problema? Consegue imaginar o coração da mãe de José? O problema que estava nessa família, só que Deus tinha um plano. E Deus o honrou e ele se tornou o governador do Egito. E Deus deu a ele sabedoria para que tivesse provisões no momento em que haveria escassez. Sim. E como a vida dá muita volta, a gente aprende isso, né? Como a vida dá muita volta, de repente, os irmãos de José vão até ele. Mas eles vão até o governador do Egito. Eles não sabem que o governador do Egito era o irmão José que eles haviam vendido. Então, aqui nós temos uma história de perdão, de amor, olha, eu vou ler o texto bíblico, porque o texto bíblico por si só ele fala como era o coração de José, tudo que José passou. Vamos à leitura. Eu vou ler em Gênesis 45, os versos 3 a 5. Nos diz assim a palavra de Deus. Quando os irmãos chegaram até ele, e disse aos seus irmãos, eu sou José, meu pai ainda está vivo? E os seus irmãos não lhe puderam responder, de tão assustados que ficaram diante dele. Acho que engoliram a língua. Mas José disse aos seus irmãos, agora cheguem perto de mim. E eles chegaram, acho que morrendo de medo. E José disse, eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes, nem irritados contra vocês mesmos, por terem me vendido para cá.
porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Uau! Uau! Um dia na eternidade eu quero conversar com José e vou falar, como é que foi aquilo? Porque era a chance que ele tinha de falar, agora vocês vão comer na minha mão. Lembra o que vocês fizeram? Lembra quanta dor vocês trouxeram dentro de casa? As tramóias que vocês fizeram, tudo que eu passei. Se José fosse um cara cheio de rancor, de amargura, nossa, ele mandava decapitar todo mundo. Não é não? Tanto, né? Não, eu tô falando a minha humanidade. Sim. Ai, orem por mim, meu Deus do céu. Porque, eles fizeram muito estrago na vida desse cara. Deus tinha um propósito, aleluia. Traga isso para a sua vida como eu trago para a minha. Tem situações que nós passamos hoje, você está passando hoje, eu passo hoje, porque Deus está forjando o nosso caráter, nos preparando para algo maior. E Deus em tudo tem propósitos, mesmo quando nós não entendemos. Ele entendeu que era propósito e Depois, plano né? de Deus passar tudo isso. Tanto é que ele fala para os irmãos, não é vocês, é Deus que me trouxe aqui porque ele já tinha um entendimento. Sim. Então, se nós entendermos isso, que tudo é plano de Deus na nossa vida... A gente vai encarar a reforma melhor, né? Não encararia melhor Encara a melhor, reforma? com certeza. Será que a gente não agiria com mais amor, com mais perdão, com mais sensibilidade diante das situações? Sem tanta razão, né? Com mais gratidão por tudo que Deus faz e que realiza, né? Onde está a nossa gratidão, né? Por tudo que Deus realiza. Então, queridos, às vezes você está passando alguma situação que Deus simplesmente te colocou você para passar nessa situação, como a Catinha falou. Porque tem um propósito, né? Forjar o seu caráter. Será que você está pronto a fechar para a reforma e realmente toda a soberba cair por terra? Sim. E você, em humildade, apresentar todas as suas falhas e reconhecer que somos falhos. A falha não é só no outro que está conosco, não é só na vida do parceiro, não. Nós também falhamos para que haja uma reconstrução completa. Queridos, nós terminamos esse programa. Eu não sei como está a sua família, como está o seu coração. Eu só sei que foi Deus que agiu nessas vidas. Assim como é Deus que age nas nossas vidas hoje. Também colecionamos alguns testemunhos lindos de vitória, de restauração que Deus fez. Então, acredite nisso. Sim. Nós vamos deixar aqui um beijo para todo mundo. Sim. Agora nós vamos falar que esse programa é uma gravação, né? Porque, como nós dissemos, hoje é aniversário da nossa igreja. Sim. Então, nós não estamos ao vivo aqui. Por isso que nós vamos deixar beijo para todos, para todos. Que a graça de Deus alcance sua casa, sua família e feche tudo para a reforma. Se preciso for, né? Se preciso for, permita isso. Que Deus abençoe sua casa e sua família. Que Deus tenha uma casa nova, cheia da graça, Amém. Da bênção, da presença, da alegria, da paz completa sobre as suas vidas, sobre as nossas vidas. Basta crermos. Né? Beijo. Deus abençoe. Até a próxima queridos. semana. Deus os guarde. Aliança de amor.